Bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia compartilhar da palavra do Senhor. Estamos aqui iniciando mais uma semana com a graça de Deus e é mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a se fazer presente. Então, neste momento, convide Ele dizendo: bom dia, Espírito Santo. És bem-vindo para mais esse dia. És bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde quer que eu for. Me conduza, me guie, me direcione conforme a vontade de Deus para minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Boa mensagem que Deus ministrou no meu coração nesta manhã se encontra em Mateus, capítulo 6, do verso 6 ao 8, que diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. A mensagem que Deus ministrou no meu coração é sobre oração. E este versículo ele fala claramente assim, da essência da oração. Primeiramente, fala que quando você orar, vá para o seu quarto. Quarto fala de intimidade, local de intimidade. Intimidade fala de liberdade, onde você tem intimidade, ali você tem liberdade para ser quem você é, para falar aquilo que você quer, para falar aquilo que o seu coração está sentindo. E liberdade fala de proximidade. O que isso quer dizer, Milena? Quarto fala de local de intimidade, um local onde você vai, fica ali recluso, né? Com alguém, no caso aqui com Jesus, com Deus, porque você vai orar ao Pai, você vai orar a Ele, então vai ser um local de intimidade entre você e Deus. Intimidade fala de liberdade. No seu quarto, no secreto, no seu local de intimidade com Deus, você tem liberdade. Você tem liberdade para chorar, você tem liberdade para falar para Deus, para falar: Senhor, eu não tenho mais forças, me ajuda. Senhor, eu não aguento mais, segura na minha mão. Senhor, eu nem sei o que te dizer. Você tem liberdade para abrir o seu coração diante de Deus, para rasgar o seu coração diante de Deus. E liberdade fala de proximidade. Se você tem liberdade com Deus, é porque você está próximo dele, você tem um relacionamento, você tem a intimidade, você está ali no local de intimidade, você tem liberdade porque você tem proximidade com o Senhor. Então, uma coisa está ligada à outra. Se você tem intimidade, você tem liberdade. Se você tem liberdade, é porque você está próximo do Senhor. E muitas pessoas falam: eu não consigo orar, eu não sei orar. Mas a oração não é algo assim possível, algo muito assim miraculoso, que precise de palavras, como diz aqui. Enquanto orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. A oração não é quanto mais você fala, mais Deus vai te escutar, não. Não é quanto mais palavras bonitas você usar, Deus vai te ouvir, um milagre vai acontecer. Não. Porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então Deus já sabe o que você precisa. Então não é você ficar ali falando, ou ficar usando palavras bonitas, expressões. Não. A oração que move o coração de Deus é uma oração sincera. É uma oração que flui de dentro do seu coração. É uma oração com o coração quebrantado, com o coração rasgado diante da presença do Senhor. Esses dias uma amiga pediu para orar por ela e eu mandei um áudio orando por ela e falei: amiga, se aproxima de Deus, busque a Deus, creia que essa situação vai se resolver. E ela falou: amiga, eu tô tentando me aproximar de Deus, mas às vezes por não estar em uma determinada religião, eu não sei como fazer, né? Ela até falou: eu não sei como orar. Eu falei: amiga,
Deus, Ele quer te ouvir. Ele sabe aquilo que você precisa. Ele sabe dos seus pensamentos. Ele sabe dos desejos do seu coração. Ele decifra a lágrima que escorre do teu rosto. Então apenas seja sincera com Deus. Falei pra ela, uma oração não é ali uma conversa com palavras difíceis, não é ali, sabe, um discurso longo com palavras elaboradas, não. Uma oração é uma conversa com seu Pai, com aquele que te conhece mais do que qualquer pessoa neste mundo. Então apenas seja sincera, apenas abre o seu coração, apenas fala aquilo que você está sentindo. E se você não tiver nada para falar, você só conseguir chorar ou só conseguir ficar em silêncio, Ele tá com você, Ele tá ali, Ele decifra sua lágrima, Ele tá ali do seu lado, até quando você não tem nada pra falar, mas Ele tem algo pra falar com você. E eu falei isso com ela, ela falou, nossa amiga, eu não sabia, né? Ela achava que oração tinha que ser com palavras difíceis, mas não. E esse é o entendimento que a gente precisa ter. A oração é o nosso momento de intimidade, o nosso momento de liberdade, porque estamos próximos dele. E é o nosso momento de conversa com o Senhor. Nós temos uma ferramenta muito poderosa, que é o DDD. DDD. Ligação direta para Deus. A gente tem essa ferramenta e nós possamos usar, porque antigamente as pessoas tinham um intermediador, que era o sacerdote, o profeta, para poder falar com Deus, mas hoje não, o véu se rasgou, Cristo morreu e ressuscitou, e hoje nós temos essa ferramenta que nós temos um contato direto a Deus. Então ore, não precise ficar ali preocupado com palavras, não, apenas tenha um coração sincero diante do Senhor. O Senhor sabe aquilo que você precisa, mas nós precisamos nos achegar a Ele, nos aproximar dEle, porque quanto mais próximos estamos de Jesus, mais nós temos intimidade, mais nós temos liberdade para abrir o nosso coração, para ser quem somos, para falar para Ele, Senhor, eu tô passando por isso, isso e isso, e sozinho eu não consigo, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso da Tua mão, eu preciso do Teu auxílio, Senhor, eu preciso do Teu socorro. Sozinho eu não consigo, eu não tenho forças, eu não tenho condições, então, Senhor, me ajuda. Eu tô tão cansada, Senhor, renova as minhas forças. Então, o Senhor, Ele quer ouvir de você, não discursos longos e com palavras difíceis, não. O Senhor quer ouvir a oração sincera do teu coração. O que sua alma tem a dizer ao Senhor, o que sua alma tem passado, como está o seu espírito. O Senhor sabe daquilo que você precisa, mas nós precisamos clamar, nós precisamos continuar orando, continuar clamando. Às vezes parece que Deus não está escutando, às vezes parece que você está sozinho no meio da multidão. Mas ainda que Deus esteja em silêncio, Ele está trabalhando. Apenas creia, apenas persevere, continue orando, continue buscando a presença do Senhor, continue buscando a face do Senhor. Não se afaste, não se disperse, persevere, somente creia. O Senhor está trabalhando na sua vida, ainda que você não possa ver, ainda que você talvez não entenda o processo ou não entenda o tempo, Ele está fazendo, Ele está trabalhando. Ele está aí lutando com você e por você. Ele está indo na tua situação. Ele está indo de encontro com a enfermidade, levando cura. Ele está indo de encontro com a porta que estava fechada e está abrindo. Ele está indo de encontro agora com a tua necessidade. E provendo, e suprindo, e solucionando os problemas. Mas nós precisamos clamar. Nós precisamos orar, nós precisamos ter esse contato com o Senhor. Não deixe que as coisas deste mundo te façam parar no meio da caminhada. Não deixe que as coisas deste mundo venham frustrar a tua fé, frustrar os seus sonhos, não. Mantenha a sua fé e confiança no Deus Todo-Poderoso, porque Ele continua fazendo, Ele continua trabalhando, Ele é Deus na sua vida, Ele te sustentou até aqui, não é agora que Ele vai soltar a tua mão. Então continue clamando, continue orando, mude a sua vida de oração. Nós precisamos orar mais. Ao invés de reclamar, vamos orar mais. Ao invés de murmurar, vamos orar
mais. Ao invés de criticar as pessoas ou ficar dando palpite na vida dos outros, vamos orar por essas pessoas. Vamos chorar com aqueles que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. Vamos orar, mas nós precisamos orar mais. Como está a sua vida de oração? Como está a sua intimidade com Cristo? Você tem sensibilidade a ouvir a voz dele? Você tem sentido a presença dele? Há quanto tempo você não escuta a voz do Senhor? Mas entenda algo, não é Deus que deixou de falar. Somos nós que muitas vezes deixamos de buscar. Somos nós que muitas vezes estamos com os nossos ouvidos sintonizados em outras coisas. Há quanto tempo você não sente a presença de Deus? Então, que essa mensagem sirva como uma motivação para nós continuarmos buscando a Deus, para que nós possamos intensificar a nossa vida de oração. Tenha intimidade com o Senhor, busque viver uma vida de intimidade, uma vida de profundidade. Chega de viver na superfície, mergulhe mais fundo e fundo e fundo. Busque a cada dia mais a presença do Senhor. Ore, orai sem cessar. Temos que orar incessantemente. Temos que orar não só quando estamos precisando, mas também quando está tudo bem. Nós precisamos orar. Muitas vezes a gente chega diante de Deus e a gente só quer orar quando quer pedir. Oração não é carrinho de compras. Oração não é uma lista de supermercado. A oração é o seu momento de conversa com o Senhor. Seu momento ali de intimidade, de liberdade, de proximidade. Então, fale com o seu Pai. O seu Pai quer te ouvir. Quando você estiver em momentos tristes, momentos de vale, momentos de deserto, fale com o seu Pai. Mas também quando você estiver em momentos de alegria, no jardim, na fartura, na prosperidade, também fale com Ele. Deus, Ele gosta de te ouvir. Por mais que Ele já saiba o que se passa no seu coração, o que se passa nos seus pensamentos, o que você irá dizer antes de abrir a boca, Ele quer te ouvir. O que você tem a dizer ao Senhor? Converse com o seu Pai. Ele está aí 24 horas por dia, disponível para você, disposto ali a te ouvir, a te escutar, a te dar um abraço naqueles dias em que você só queria ficar deitado na sua cama e não levantar. Deus está com você em todo tempo, em todo momento, e Ele quer conversar com você. Ele quer ouvir a tua voz, então abra o teu coração. Seja sincero diante de Deus. Se você não tiver o que falar, peça a Ele que fale com você. Peça a Ele que te abrace. Peça a Ele que segure a sua mão e que você possa sentir a presença de Deus aonde quer que você for. Que Deus possa tocar na sua vida de uma forma sobrenatural. Que Deus venha mudar a sua história. História da sua casa, do seu casamento, da sua família, dos seus filhos. Que Deus possa fazer uma transformação na sua vida e que você seja impactado e impactada pela glória de Deus. Essa foi a mensagem que Deus ministrou no meu coração nesta manhã. Que você tenha um excelente dia, que você tenha uma semana abençoada e de vitórias. E saiba que Deus estará com você, não importa o momento, o tempo ou a situação. Um grande beijo e até amanhã.